Muito bem, creio que já está. Muito bom dia a todos os irmãos, todas as irmãs. Que Deus abençoe e continue a abençoar a sua igreja aqui reunida nesta manhã para o cultuar. É sempre um prazer estar aqui e é sempre um prazer estarmos juntos para cultuarmos este Deus que nós tanto amamos. Então, vou-vos pedir, por favor, que abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 16. E nesta manhã gostava de partilhar com os irmãos alguns pensamentos destas palavras que o Senhor Jesus nos deixou no final deste capítulo 16, do versículo 35 até aos versículos 36. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus em primeiro lugar e depois então vamos procurar entender o contexto da palavra, do que é que estava a passar na altura e o que é que Deus quer falar ao nosso coração. A palavra ou o título que eu dei para esta mensagem nesta manhã, com base nesta palavra, foi Bom Ânimo para as Horas de Provação. Este foi o título que eu dei. E gostava de partilhar com os irmãos 4 pensamentos destes versículos que nós vamos ler. Está bem? Então a minha proposta é que leiamos primeiro e depois já vamos nos situar no contexto e passar à explicação da palavra de Deus. Diz assim então a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 25, diz assim: Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que já não... Só esperar que todos possam encontrar. Normalmente, agora com os telemóveis e tablets não se ouve o folhear, mas ainda ouvimos o bom e tradicional folhear enquanto não paramos de ouvir. Ok? Vamos lá então. Versículo 25, capítulo 16, Evangelho de João. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que já não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: Agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura? Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de facto vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Até aqui a palavra de Deus. Vamos-nos situar aqui um pouco no contexto desta passagem. Eu vou pedir aqui a vossa ajuda para juntos podermos fazer o esforço de entendermos claramente não só o que estava a passar naquela altura, aonde é que eles estavam naquela altura e o que é que estavam a viver, mas principalmente o que é que eles estavam, os discípulos de Jesus, a sentir naquela altura em que Jesus estava a falar com eles. Na última vez que eu estive aqui a pregar, não sei se os irmãos se recordam, eu preguei sobre o final do capítulo 12. E o que é que acontecia no final do capítulo 12? Foi a última vez em que o Senhor Jesus Cristo, no seu ministério terreno, falou às multidões. Foi o último discurso que Jesus fez às multidões, no final do capítulo 12. Desde então, capítulo 13, 14, 15, 16 e vai terminar no 17, Jesus vai estar só com os seus discípulos. É onde ele mandou os seus discípulos preparar um lugar para juntos tomarem a ceia, onde a ceia foi instituída. Nesta fase que nós estamos a ler aqui, nós vamos ver não vimos outra vez o último discurso que Jesus fez à multidão,
E hoje nós vamos ler as últimas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos antes de ser preso e de ser levado àquela cruz. Foram, portanto, palavras de despedida do Mestre, do Senhor, que durante 3 anos andou com os seus discípulos. Durante 3 anos esteve com eles e nesta noite, neste lugar, depois de ter estado com eles naquele jantar, Jesus deixa-lhes estas últimas palavras. Depois destas palavras que nós vamos ver aqui, o que vai acontecer a seguir, no capítulo seguinte, é a oração que Jesus vai fazer por ele, pelo seu ministério e pelos discípulos e até por nós que aqui estamos, e depois diz-nos então que Jesus vai para o Getsemane, onde ali seria traído e seria preso para depois ser crucificado. Então, vamos ver então estas palavras. E qual era o contexto? Como eu já disse, Jesus estava com os seus discípulos. Já não estava neste momento, e eu já disse isso da outra vez também, que é o Evangelho de João conta-nos com muito mais detalhe o que é que se passou naquela noite, naquela última noite. Os outros evangelhos contam-nos algumas coisas, falam-nos já acerca de que Jesus avisou que um deles o iria trair, Jesus avisou Pedro. Os outros evangelhos contam-nos algumas coisas, mas o Evangelho de João e João detalhou muito mais o que se passou naquela noite, ao ponto de ter levado todos estes capítulos a explicar também. Então, João chega a esta parte e ele conta-nos também, diz-nos também que Jesus é verdade que esteve naquele lugar, naquele jantar com os seus discípulos, mas aqui neste momento, possivelmente, ele já se tinha deslocado porque já ia na direção de Getsemane. Porque nós sabemos que depois, no início do capítulo 18, que ele diz que ele foi, depois de orar, para o outro lado vou ler o que diz aqui, para o outro lado do ribeiro de Cedron. Então, o ambiente era este, a circunstância era esta. Jesus estava com os seus discípulos. Jesus, durante aquele período que teve com eles, durante aquele jantar, sabendo que estava a caminho de Getsemane, sabendo que lá fora havia uma grande animosidade, Jesus tinha-os avisado e começou a avisá-los que iria para o Pai e que deixaria de estar com eles. Que um deles o iria trair, que Pedro o iria negar. Portanto, o clima era tenso. Diferente dos jantares dos anos anteriores, o clima era tenso. Os corações estavam apreensivos. E é neste contexto que Jesus fala com eles. Jesus Cristo, o terapeuta da alma, se o pudermos assim chamar, como alguém já o chamou também, Jesus continua a falar com eles naquela altura. E continua a querer trazer conforto àqueles corações conturbados. Ao longo durante esta noite também, para nos situarmos no contexto, Jesus também lhes avisou e fez várias declarações acerca do Espírito Santo, o Paracleto, o outro Consolador. E Jesus várias vezes neste capítulo apresentou-lhes o Espírito Santo como ajudador, como intérprete, como testemunha, como promotor, como revelador também. Portanto, o que ele lhes disse foi que ele iria deixar de estar com eles. Jesus Cristo iria deixar de estar com eles fisicamente, presencialmente. Iria deixar de ser o Cristo que eles saberiam que poderiam encontrar num determinado lugar, num determinado momento. Iria deixar de ser o Cristo sensorial, que eles poderiam ver, que eles podiam tocar, que eles poderiam ouvir audivelmente. Mas ele lhes disse, mas Deus enviará outro Consolador, o Espírito Santo, que estará em vós. Mas a verdade é que tudo isto que estava a acontecer, aquilo que Jesus lhe estava a dizer, aquilo que Jesus lhe estava a ensinar, na mente dos discípulos começou a trazer o quê? Dúvidas, incertezas e até tristezas. E esta é as circunstâncias em que eles se encontram no momento em que Jesus Cristo fala estas palavras também.
Jesus Cristo disse-lhes ao longo deste capítulo até aqui, disse-lhes várias vezes, um pouco e não me vereis mais, outra vez um pouco e ver-me-eis. Eles não estavam a entender nada disto. E João, anos depois, mais tarde, quando escreveu esta carta, inspirado por Deus, para nos ajudar a entender o que é que eles estavam a sentir naquele momento em que Jesus Cristo lhes escreveu esta carta, João aqui, inclusive, neste capítulo, lhes disse que Jesus nos avisou que nós iríamos estar tristes, que nós iríamos passar por momentos de incerteza na nossa vida, que por momentos de prova, de luta. E se vocês verificarem, por exemplo, a partir do versículo 20 desse capítulo, Jesus lhes diz: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. No versículo 21 ele diz: a mulher, quando está para dar à luz, dá-lhes esta ilustração, tem tristeza porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino já não se lembra da aflição pelo prazer de ter nascido ao mundo um homem. O versículo 22 diz: assim também vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então João quis que nós entendêssemos que quando vamos meditar sobre esta passagem, o que eles estavam a sentir naquela altura. Eles estavam numa circunstância de dúvida, de medo, de incerteza e de tristeza nos seus corações. E é importante nós, e é por isso que eu peço a vossa ajuda e o vosso exercício também, ao lermos as palavras de Jesus, entendermos exatamente para quem é que Jesus estava a falar. Quando eu digo para quem é que Jesus estava a falar, não é só as pessoas em si, porque nós sabemos que eram, os seus discípulos. Naquela altura já não eram 12, já eram só 11, porque Judas já tinha saído, os seus discípulos, mas principalmente o que é que eles estavam a viver naquela altura também. Então, é nestas circunstâncias que Jesus deixa estas palavras de despedida a partir do versículo 25, e é sobre isto que nós gostávamos que refletíssemos. O que é que Jesus lhes disse? E principalmente, que mensagem é que Deus tem para a sua igreja aqui nesta manhã? Que mensagem é que Deus tem para nós nesta manhã? Quando nós, como cristãos, vivemos o cristianismo hoje no mundo, no lugar onde Deus nos colocou, que palavra é que Deus tem para nós aqui? O que é que Deus quer que nós saibamos? O que é que Deus quer que nós vivamos, que é importante e que é fundamental para a nossa vida? Eu não quero dizer com isto que todos nós aqui estamos exatamente na mesma circunstância que estavam os discípulos naquela altura. Em dúvidas, em incertezas, em tristeza, na sua mente as coisas não conseguiam conciliar, o seu construto mental não conseguia conciliar. Porque é que Jesus lhes tinha dito tantas coisas, tantas promessas e que agora lhes estava a dizer que iria os deixar? Eles não estavam a conseguir conciliar todas essas coisas. Eu não estou a dizer que todos nós vivamos isto, mas a verdade é que em determinados momentos e circunstâncias da nossa vida, nós precisamos de saber isto também. Então que Deus conceda a sua graça, de que esta palavra seja para cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. Amém? Vamos lá então. O que é que Jesus lhes diz nestas horas de despedida? A primeira coisa que Jesus lhes disse foi: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, diz Jesus, voltando-se para eles, ou parábolas. Vem a hora em que já não vos falarei por meio de comparações ou parábolas, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Então a primeira coisa que Jesus está a dizer é: olhem, vou-vos falar claramente. Aquilo que eu tenho para vos trazer, aquilo que eu vos quero que vocês saibam também, já não o vou fazer por meio de parábolas, já não o vou fazer por meio de comparações também. É verdade que ele sempre falou por meio de parábolas e eles não entendiam muitas vezes aquilo que Jesus estava a querer dizer. E Jesus lhes ensinava e Jesus lhes explicava também.
Eles tinham muitas vezes dificuldades em entender aquilo que Jesus estava a dizer, mas Jesus, a partir daquele momento, disse-lhe: eu vou-vos falar diretamente, eu quero-vos falar diretamente. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vocês que estão a viver estas circunstâncias, é importante que vocês entendam isto. É importante que vocês entendam que eu vos quero falar diretamente. Isto é importante para a vossa vida, aquilo que eu tenho para vos dizer também. Como eu já disse, muitas vezes Jesus falava por palavras, eles não as compreendiam e por isso Jesus utilizava parábolas para facilitar o entendimento deles naquele momento. Porque eles, é verdade que em determinados momentos não podiam receber todo o ensino do Pai. E Jesus, ao longo do seu ministério, usou muitas vezes parábolas, como por exemplo, ele disse: quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. O que é que isto quer dizer, nascer de novo? Jesus lhes disse: quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. O que é que isto quer dizer? Mas é beber a água que faz com que nós não tenhamos sede. O que é que isso tem a ver contigo, com a minha relação contigo também? Jesus lhes disse: eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Todas estas coisas expressavam realidades que sem a obra do Espírito Santo eles não podiam entender, por mais bem explicado que fosse, por mais lógico e racional que parecesse, eles continuam muitas vezes a não entender. Mas Jesus estava-lhes a dizer: mas eu vou-vos falar diretamente. A partir de agora, esta é a palavra que eu quero que vocês saibam. É importante que vocês entendam que esta é a palavra para o vosso coração e para a vossa vida também. Que Deus quer vir à vossa vida e que Deus quer trazer uma palavra para a vossa vida também. Então ele diz: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que já não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. E depois ele a seguir ele diz o seguinte aos seus discípulos: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte do Pai. O que é que Jesus lhes estava a querer dizer aqui? Jesus estava-lhes a dizer aqui: olha, eu vou-vos falar uma coisa diretamente, e peço-vos, por favor, que nunca não tirem da vossa mente a ideia do que é que eles estavam a viver, o que é que eles estavam a sentir. Era uma situação de desilusão, talvez. Era uma situação de não compreensão, uma tristeza que estava dentro deles também, uma mágoa que estava a crescer, se calhar, ali dentro do coração deles também. Porque Jesus estava a dizer que iria deixar de estar com eles, o seu amigo, o seu mestre. Mas tu disseste que estarias connosco. A nossa expectativa é que tu estejas sempre connosco. Transferindo isto também para a nossa vida hoje, muitas vezes nós somos confrontados em momentos e em circunstâncias da nossa vida de que nós, conhecendo as promessas de Deus, ouvindo as promessas de Deus, cantando acerca das promessas de Deus, ouvindo testemunhos daquilo que Deus faz na vida dos outros, e muitas vezes, em muitas circunstâncias, nós pensamos assim: então, mas Deus não está a fazer isso comigo na minha vida. Eu não estou a ver isto neste momento também. E muitas vezes é difícil de nós entendermos porque é que estamos a viver aquela circunstância. Por isso é importante aqui, ao longo desta mensagem, nós nunca tirarmos do nosso pensamento esta ideia do que é que eles estavam a viver naquele momento. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Mateus, Natanael, Tomé, todos aqueles que lá estavam naquela circunstância. Eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. Eles tinham deixado as suas vidas, uns eram pescadores, cobradores de impostos, outros eram lá partidos lá de tensos, de situações. Muitos deles deixaram tudo para seguir o Mestre. E neste momento Jesus estava-lhes a dizer: eu vou deixar de estar convosco. Eu vou, como ele dizia, um pouco mais e não me vereis. Lá fora estava um clima de tensão brutal. Eles sabiam que havia o risco, que os queriam matar, que os queriam perseguir, que lhes queriam fazer mal também. Então o que é que Jesus lhes diz assim? Jesus diz assim: naquele dia pedireis em meu nome. E depois Jesus diz assim: e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. O que é que Jesus está a querer dizer com isto? Então o próprio Jesus está a dizer a eles que Ele não vai rogar ao Pai por eles.
Isto pode trazer alguma confusão, ou podia trazer alguma confusão na mente deles. Mas porquê? Por aquilo que Jesus diz a seguir. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendo crido que eu vim da parte do Pai. O que é que ele estava a querer dizer? Ele estava a querer dizer o seguinte: vocês vão ter acesso direto à presença de Deus. Vocês vão ter a oportunidade de falar diretamente com Deus. Vocês vão ter a oportunidade de estar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus de graça, do Deus de amor, do Pai querido, em qualquer momento, em qualquer lado, em qualquer circunstância, e falar com Ele. E ter a certeza que Ele está conosco. Nós ouvimos há bocado na oração de que o véu foi rasgado. Vocês vão ter acesso à presença de Deus. E Jesus estava a dizer aos seus discípulos naquela altura: olhem, aquilo que eu vos quero dizer, ouçam com atenção, porque eu vos estou a falar diretamente, não é por parábolas que eu vos estou a falar, não é por ilustrações que eu vos estou a falar. Eu quero que vocês entendam isto. Eu quero que qualquer pessoa que está aqui nesta manhã entendam isto. Tu tens acesso à presença de Deus. Deus está contigo. Deus está perto de ti. Deus está aqui, mas em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Mesmo quando nós estamos a fazer alguma coisa errada, Deus está lá conosco. Quando estamos no momento de prova, Deus está lá conosco. E Deus estará sempre presente, porque nós, por meio de Jesus Cristo, podemos ter acesso à presença de Deus. E aquilo para eles começou-lhes a fazer algum efeito na sua mente. Então o que é que Jesus lhes disse? Últimas palavras que Jesus estava a deixar aos seus discípulos, para os preparar para aquilo que viria a acontecer a seguir, para os preparar para aquilo que Jesus já sabia que eles iriam viver, dizendo: olha, eu vou-vos falar diretamente e claramente. Olha, vocês podem ter acesso direto à presença do Pai também. Esta mudança de relacionamento e como consequência desta revelação acerca do Pai, claro, os discípulos poderiam pedir diretamente ao Pai em nome de Jesus. Para conhecermos o Pai devido à obra do Filho e do Espírito, por conhecermos o Pai, pediremos diretamente ao Pai. Jesus Cristo não pedirá o nosso pedido ao Pai, nós podemos pedir diretamente ao Pai e ir à presença do Pai. Porquê? Diz ele aqui: porque Deus vos ama. Porque Deus vos ama. Isto não quer dizer, porque nós podemos depois lembrar-nos de João 3,16, quando Jesus estava lá com Nicodemos, naquela conversa particular que ele teve com Nicodemos. Quando Jesus falou com Nicodemos, Jesus disse a Nicodemos o quê? Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós podemos dizer, então, isto quer dizer que Jesus está aqui, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes Cristo que vim da parte do Pai. Isto quer dizer que todos têm acesso à presença do Pai? Porque Deus diz, porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo e Deus ama todas as pessoas. Mas aqueles que têm acesso à presença do Pai é que o fazem por meio de Jesus Cristo e somente por meio de Jesus Cristo. Deus quer que todas as pessoas vão à sua presença. Deus quer vir ao encontro de todas as pessoas. Mas só por meio de Jesus Cristo nós podemos ter acesso à presença do Pai. Hebreus 10, 19 a 22 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, ousadia, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sacerdote sobre a casa do Pai, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Era isto que Jesus estava a dizer aos seus discípulos. Jesus estava a dizer aos seus discípulos: olha, tu que estás aqui nesta manhã, podes ter a certeza disto. Eu estou a falar claramente, diz Deus, e eu quero falar à tua vida. E podem crer nisto. Eu digo isto muitas vezes.
Mas é bom nós termos isto claro na nossa mente, que é, ninguém está aqui por acaso. Ninguém está aqui por acaso nesta manhã. E nós não estamos aqui porque simplesmente nos apetecemos vir. Não estamos aqui porque simplesmente alguém me convidou e eu tenho que ir. Não estou aqui para cumprir uma obrigação. Eu creio que ninguém está aqui por acaso. Nós estamos aqui pela graça de Deus, porque Deus tocou no meu coração, no teu coração, e porque Deus nesta manhã, neste lugar, deseja falar ao teu coração. E do mesmo modo que Jesus fez aquelas palavras e deixou aquelas palavras com os seus discípulos para que eles entendessem, para que eles pudessem superar, para que eles lhes ajudar em tudo aquilo que viria a seguir, nesta manhã Deus também quer falar ao nosso coração. Infelizmente, muitos de nós, muitas vezes, saímos exatamente da mesma maneira que entramos. O nossa mente está distante, o nosso coração está longe, o nosso coração está em tantas outras coisas que não as coisas de Deus e muitas vezes está preso pelas lutas e pelas dificuldades da vida. Mas Jesus estava a dizer aos seus discípulos, olhem, eu quero falar uma coisa muito claramente. Olha, eu quero-vos dizer, vocês podem ter acesso à presença do Pai. E o que é que Jesus lhes continua a dizer? No versículo 28, Jesus lhes diz, vim do Pai e entrei no mundo. Contudo, deixo o mundo e vou para o Pai. Esta era a mensagem que Jesus lhes estava a dizer também. Então, o que é que Jesus estava a dizer? Jesus está dizendo que está voltando para junto do Pai, que o enviou depois de cumprir a sua missão no mundo. Jesus estava-lhes a recordar o que é que ele veio fazer, qual foi o objetivo da sua vinda e que implicações é que isto teria na vida daqueles que o estavam a ouvir, dos seus discípulos e de todos nós também. Jesus termina este parágrafo fazendo um resumo do seu ministério. Vim do Pai para o mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai também. Jesus volta para o Pai como sumo sacerdote intercedendo por nós, como nosso advogado também. Então ele estava a dizer, olhem, eu vim do Pai para o mundo, mas eu volto para o Pai. E mais tarde, e outras palavras da Bíblia, a palavra de Deus diz-nos em Romanos 8,38, diz, quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Jesus Cristo estava a dizer, olhem, voltando novamente àquilo que eles estavam a sentir, como é possível tu deixar de estar connosco? É tão mais fácil quando nós te vemos, quando nós te ouvimos, quando nós te tocamos. É tão mais fácil se tu estivesses aqui ao nosso lado para que todos os outros possam ver que tu estás connosco. É tão mais fácil quando eu tenho uma coisa para mostrar, para que eu possa dizer a minha fé está baseada neste homem que vocês podem ver e que vocês podem perceber que ele está aqui comigo. Os discípulos estavam a dizer, mas como é que nós vamos fazer isto? Se nós não te vemos, se nós não te tocamos. E eles não estavam a entender isto. E nós, muitas vezes, cristãos, vivemos um pouco isto também. Muitas vezes nós percebemos ou pensamos, é tão difícil entender e explicar um Deus que não se vê. Um Deus que não é visível, que não é palpável. Que não é audível, de uma maneira que eu possa chegar junto dos meus familiares, junto dos meus amigos e dizer-lhes, olha, está aqui o Deus em quem acredito, olhem para Ele e vejam-no. E os discípulos estavam a viver aquela luta. Tu estiveste sempre aqui conosco no meio das provas, das perseguições, das lutas, tu estiveste sempre aqui ao nosso lado, a sofrer connosco fisicamente. Como é que tu agora nos deixas e vais para junto do Pai também? Jesus estava a querer que eles entendessem, eu não deixarei de estar convosco, eu não deixarei de estar na vossa vida, só que não vou estar da mesma maneira. Deus vai enviar outro Consolador, Deus vai enviar o Espírito Santo. E Jesus começou-lhes a dizer, eu deixarei de estar convosco para estar em vós, é o que Jesus Cristo estava a dizer. E ele estava a dizer, mas eu vou para junto do Pai, mas eu não vos vou abandonar. Eu não deixarei de estar convosco. Eu vou para junto do Pai e eu estarei a interceder por vós. E eu serei o acesso
para vocês terem, o modo de vocês terem acesso à presença do Pai diretamente. Eles não estavam a entender isto. E muitas vezes a dificuldade de muitas pessoas entenderem é esta. Como é que eu posso entender num Deus que não se vê? Um Deus que não se ouve? Um Deus que não se sente sensorialmente? Como é que eu posso acreditar neste Deus? E muitas vezes, para nós, é esta luta de dizermos, e não, eu creio neste Deus. Como é que é possível isto? E Jesus estava-lhes a dizer, mas é isto que virá à vossa vida. Porque Deus vai enviar o Espírito Santo de Deus, que habitará em vós e que estará convosco. E Ele será o Consolador, e Ele vos convencerá, e Ele será o promotor, e Ele estará convosco nas vossas vidas também. Aquilo que Jesus lhe estava a dizer aqui naquele momento foi aquilo que Paulo mais tarde escreveu, mais tarde daquele acontecimento, não do tempo que isto foi escrito, escreveu aos Filipenses, capítulo 2, quando falando acerca da humildade, ele escreveu-nos a nós, à igreja, disse, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E porquê? Porque ele, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se entregou e, sendo reconhecido em figura humana, morreu naquela cruz por nós, se entregou naquela cruz por nós, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre e toda a língua confesse que Deus Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Diz a palavra de Deus em Filipenses também. Então Jesus está a dizer isto também, está-se despedindo dos seus discípulos. E Jesus está a dizer que todo este relacionamento que eles vão ter com Deus está fundamentado na obra de Jesus Cristo. Ele veio do Pai, o Deus eterno encarnou, Ele entrou no mundo e Ele se tornou semelhança de homem, substituto do seu povo. Ele deixou o mundo e voltou para o Pai, e essa é a justificação e garantia da nossa glorificação também e de nós termos acesso à presença de Deus também. Então Jesus está dizendo isto aos seus discípulos. Olha, é importante que vocês entendam isto. Eu quero-vos falar claramente, diz o Senhor Jesus Cristo. Não vos vou falar por meio de palavras, vou falar diretamente. Olha, vocês têm acesso à presença de Deus. Vocês podem ter acesso à presença de Deus. Deus não está longe de ti. Deus não se afasta de ti nunca. Deus não vem contigo só a determinados lugares. Deus não vem contigo só aqui ao domingo à igreja. Deus não vai contigo só aos sítios que lhe agrada. Ou Deus não vai contigo só aos sítios onde tudo corre bem. Deus está contigo em qualquer lugar, em qualquer momento e em qualquer circunstância. Isto para os momentos em que nós passamos por provas, por lutas, por dificuldades, mas também para os momentos em que nós nos estamos a afastar dele e a permitir que o pecado esteja a entrar na nossa vida também. E Jesus Cristo está a dizer a eles, vocês podem ter acesso à presença de Deus, porque eu vou para o Pai, como ele diz aqui, eu vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram, versículo 29, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de facto vieste de Deus. E a verdade é esta, é que os discípulos fazem uma afirmação que parece que eles estão a entender aquilo que Jesus Cristo lhes estava a dizer. Aparentemente, parece que estavam preparados para aquilo que lhes iria acontecer de seguida. Agora que vemos que sabes todas as coisas, não precisas que alguém te por isso cremos que de facto viemos de Deus também. Jesus está-se a despedir deles, eles agora começam a fala que eles têm, ou o que eles dizem, agora falas abertamente, cremos que saíste do Pai também. Jesus está-se a despedir deles, suas palavras tornam-se mais claras, mais diretas, isto provoca uma reação deles. E eles dizem que agora estão entendendo suas palavras. Mas vejam o que é que Jesus lhes diz a seguir. Jesus lhes diz que bom, vocês agora estão preparados para enfrentar tudo o que vem por aí. É isto que Jesus lhes diz?
No versículo 31, Jesus diz assim, diz a palavra de Deus: respondeu-lhes Jesus: credes agora? Credes agora? E depois diz: eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. É aquilo que Jesus Cristo Deus diz. Em lugar de lhes dar os parabéns, Jesus ainda lhes adverte que eles o abandonariam. Mas Ele o que é que faz de seguida? Ele os conforta, avisando-os e deixando-lhes claro que eles iriam passar por aflições, que eles iriam sofrer provações, mas que eles deveriam ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E esta é a mensagem principal que Jesus Cristo queria que eles gravassem no seu coração. Esta é a mensagem que Deus quer que nós, como sua igreja, tenhamos bem presentes nos nossos corações. Aquilo que Jesus lhes está a dizer, aquilo que Jesus lhes diz, para qualquer um de nós que aqui estamos, independentemente das circunstâncias que estejamos a viver, ou que tenhamos vivido, ou que nos trouxe até aqui, ou da nossa história de vida, independentemente de onde nós tenhamos vindo ou vivido, esta é a mensagem que Deus quer trazer aos nossos corações nesta manhã também. Então, o que é que Ele diz? Ele diz assim: olhem para os seus discípulos, a hora está a chegar. Jesus podia ler os seus corações melhor do que eles podiam imaginar. E Jesus, vimos ao longo destes últimos capítulos, podiam responder a perguntas que eles faziam e muitas vezes respondiam a perguntas ainda não feitas e até conseguia medir a força da fé que eles tinham. Ela era sincera e genuína, unida ao amor que eles tinham por Ele, mas em breve ela seria exposta a uma prova que eles não esperavam. E então Jesus Cristo lhes diz no versículo 32, eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos e cada um para a sua casa e me deixareis só. Agora imaginem aquilo que poderia estar naquele momento na cabeça deles a acontecer. O próprio Jesus, o próprio Mestre, o amigo deles que com eles esteve, estava-lhes a dizer: vocês vão me abandonar. E eles tinham acabado de dizer que agora temos fé. Vou ler novamente que eles falam, por isso cremos que de facto vieste de Deus. E Jesus está-lhes a dizer a eles: olha, mas vocês vão me abandonar. Olha, vocês cada um irá para a sua casa também. Vocês não sabem o que vem aí por diante. Porque eles, não sei o que é que eles estavam a pensar naquele momento, mas Jesus é muito realista com eles também, e Jesus mostra-lhes claramente que existia uma prova da qual eles não esperavam. E Jesus diz-lhes isto: cada um eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. E depois ele termina dizendo esta palavra e este versículo: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então a primeira coisa que nós podemos ver aqui é que Jesus volta-se para eles e diz-lhes: olha, eu estou a ser realista convosco. Eu quero que vocês entendam o que é que nos espera e o que é que vos espera como cristãos e como meus seguidores. Eu quero que vocês entendam o que é a vida cristã. Eu quero que vocês entendam o que é que eu quero que aconteça na vossa vida e o que é que pode acontecer na vossa vida. E Jesus diz-lhes claramente: olha, eu quero-vos dizer claramente, vocês podem ter acesso e vão ter acesso à presença do Pai por meio daquilo que Jesus fez na cruz. Nós podemos ter acesso à presença do Pai. Mas Jesus disse-lhes claramente: mas vocês vão passar por provações, vocês vão passar por provas, vão haver momentos da vossa vida em que vocês não vão entender o porquê dessas circunstâncias estarem a acontecer na vossa vida. Vão haver momentos em que se calhar vocês vão ser perseguidos por serem crentes, vão haver momentos em que vocês vão ser abandonados por serem crentes, vocês vão ser deixados de ser tratados da mesma maneira por serem crentes.
Vão haver momentos em que os vossos familiares, os vossos amigos não vos vão entender. Vão haver momentos em que vocês vão ficar confusos porque é que vem uma prova repentina à vossa vida. Vão haver momentos em que vocês vão falar de mim e as pessoas vão rejeitar e não vão crer e vos vão expulsar, se calhar, dessas conversas. Vão haver momentos em que todas essas coisas aconteceram. E Jesus estava-lhes a dizer, esta é uma realidade. Mas agora vejam bem o que é que ele diz no versículo 33. Porquê é que eu vos estou a dizer estas coisas? Para que vocês tenham paz. E nós podemos perguntar assim, mas como? Como ter paz no meio destas circunstâncias? Como ter paz no meio das provas, no meio das lutas, no mundo onde nós vivemos? Como ter paz quando nós abrimos o telejornal e vemos aquilo que está a passar no mundo? Quando nós vemos aquilo para onde o mundo está a caminhar? Como ter paz quando nós vemos o estado em que a minha saúde está? Como ter paz no meio de todas essas coisas? Mas, no entanto, Jesus volta-se para eles e lhes diz, estas coisas vos tenho dito, depois de lhes avisar, vocês vão me abandonar, vocês vão ser perseguidos, vocês vão passar por grandes provas nas vossas vidas, vocês vão me abandonar. Mas eu vos digo estas coisas para que tenhais paz. E depois ele continua, e ele diz assim, no mundo passais por aflições. Esta é uma mensagem que ninguém quer ouvir. Esta é uma mensagem que ninguém gosta de ouvir. E há muitas pessoas que não conseguem perceber como é que os crentes, os cristãos, passam por aflições. E muitas vezes, é verdade também, que o Evangelho é pregado de tal maneira que leva ao engano de pensar, quando tu entregares a tua vida a Deus, tudo vai correr bem na tua vida. Muitas vezes o Evangelho é pregado de tal maneira que leva a este engano também. Mas Jesus é claro, e Jesus diz assim, no mundo passeis por aflições. Mas ele depois a seguir diz assim, qual é a mensagem que ele diz? Mas tende bom ânimo, tende bom ânimo. E aqui a pergunta mais uma vez é, como ter bom ânimo? Como ter bom ânimo? E alguém pode, se eu viesse aqui à frente e dissesse aos irmãos, tende bom ânimo, se calhar alguns podiam estar a pensar assim, isso dizes tu porque não sabes o que eu estou a viver. Isso dizes tu porque não sabes o que eu estou a passar. Isso dizes tu porque não conheces as circunstâncias da minha vida. E é verdade, eu não conheço. Mas uma coisa eu sei, é que Deus conhece. E esta palavra é do próprio Deus. E esta palavra é do próprio Deus. E então o que é que Jesus diz? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz. Paz? Como ter paz? No mundo passais por aflições. Isso já sei. Sinto na pele. Tenho vivido isso também. Mas ele depois assim, diz assim, mas tendo bom ânimo. Mas como ter bom ânimo? E depois ele a seguir diz assim, porque eu venci o mundo. Porque eu fui àquela cruz e Jesus Cristo foi àquela cruz para pagar os nossos pecados. Porque ele foi àquela cruz para derrotar o poder de Satanás. Porque ele foi àquela cruz para que todos possamos ter acesso à presença de Deus. Ele foi àquela cruz para pagar o meu pecado, para que eu possa ter acesso à presença de Deus. Para que eu possa crer que Deus estará comigo e não me deixará, nem nunca me deixará, nem me desamparará. Para que eu possa saber que eu vou passar por aflições aqui neste mundo, mas eu tenho a certeza de que um dia eu vou estar na presença de Deus e para toda a eternidade eu vou viver uma vida gloriosa. Para que eu possa ter a certeza que mesmo aqui neste mundo aconteça o que acontecer, Deus estará sempre comigo. E mesmo que as coisas agora não estejam a correr muito bem, no fim tudo vai dar certo porque Deus está comigo. E Jesus estava-lhes a dizer isto também. Jesus estava-lhes a dizer assim, tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ânimo é algo importante para a nossa vida. E Jesus estava a dizer que não obstante aquela aflição que eles tinham, eles deviam ficar firmes e ter bom ânimo, porque Ele tinha vencido o mundo. Se no mundo os discípulos teriam tribulações, em Cristo eles poderiam ter paz também. E a verdade é que o ânimo é importante para a nossa vida também. E vocês podem perguntar assim, mas como ter bom ânimo? Como é que eu faço isso? E a pergunta que pode sair daqui é esta, mas como é que eu faço isso? Qual é o conselho para ter bom ânimo também?
A palavra de Deus diz no Salmo 35, diz assim: porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria virá pela manhã. Mas como é que isto acontece? Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Mas como é que nós podemos viver isto também? O próprio João, mais tarde, quando escreveu a primeira carta de João, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, diz ele, faz esta afirmação. E depois diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? Diz ele: a nossa fé em Cristo Jesus. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê, que tem fé, ser Jesus o Filho de Deus, diz a palavra de Deus. Então o que é que Jesus nos desafia? Nos desafia a crer nele, a ter fé nele. A minha fé tem que estar nele. Experimente e vê, prova e vê como Deus é bom. Prova e vê, deixa Deus entrar na tua vida. A palavra de Deus também nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 22 e 23, o apóstolo Paulo, na altura, diz assim, quando fala da vida cheia do Espírito Santo, ele diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. E quando nós lemos isto, quando nós pensamos assim, como é que o apóstolo Paulo nos diz que o Espírito Santo lhe disse, que lhe assegurou que de cidade em cidade ele iria ter cadeias e tribulações, e mesmo assim ele vai lá, mesmo assim ele continua a obedecer a Deus e a ir onde Deus o envia. Porque ele nos explica, porque o seu olhar, a sua fé, a sua mente estava em Deus e a sua fé estava em Deus. Irmãos, todos os dias, estou já a terminar, todos os dias da nossa vida, todos os dias nós temos que estar conscientes que dentro de nós existe uma luta entre a carne e o Espírito. Todos os dias dentro de nós existe esta luta entre a carne e o Espírito. A palavra de Deus nos diz isso em Gálatas. O próprio Senhor Jesus Cristo, mais à frente, no momento em que está a orar e que os seus discípulos não conseguem orar, vai ter com eles e diz-lhes: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque todos os dias dentro de nós existe esta luta da carne a querer afastar-nos das coisas de Deus e o Espírito Santo de Deus a querer nos levar para a presença de Deus. Todos os dias a nossa carne vai nos dizer, ao nos levantarmos no domingo de manhã: o que é que tu vais lá fazer? Era melhor estares aqui em casa e ficares em casa. Todos os dias a nossa carne vai nos dizer: não leias a palavra de Deus, não ores, senta-te na televisão, vê a televisão, pega no telefone, vê outras coisas que podes pôr a tua mente em ponto morto, não pegues na Bíblia, não ores, não estejas na presença de Deus. Todos os dias a nossa carne vai nos dizer isto. Mas o Espírito em nós vai-nos lutar contra a carne. E para isto, para nós termos bom ânimo, nós temos que crer e nós temos que nos encher deste Espírito Santo também. Só para concluir, é importante nós sabermos que se há algo que nós podemos esperar quando falamos do Evangelho, quando falamos da Palavra de Deus, é que há um Deus que quer substituir tristeza por alegria, que quer substituir dor por consolo. Nós não podemos pregar um evangelho de extremos, onde nada nos vai acontecer e a nossa vida vai ser um mar de rosas, mas também que a nossa vida é uma desgraça e, como crentes, estamos sempre a sofrer. Nem uma coisa nem outra nós devemos pregar. Nós devemos pregar o evangelho onde passaremos por provas, é verdade, mas há um Deus que nos ama e que nos consola. Há um Deus que não desiste de nós. Há um Deus que nos desafia a cada dia do nosso viver. Há um Deus que nos diz: eu quero que tu tenhas paz no teu coração. Há um Deus que nos diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
Todos os dias do nosso viver, nós somos confrontados com isto. Eu posso estar chorando agora, mas há um Deus que não está indiferente ao meu choro. Eu posso estar a passar por uma grande provação, mas há um Deus que não está indiferente a isto. Há um Deus que me ama e que me conhece também. Agora, a grande questão é esta. É se vamos passar. A grande questão não é se vamos passar por esta vida sem ter problemas, ou vamos passar pelos problemas, mas é qual é a perspectiva de Deus, que Deus quer que tenhamos para enfrentar esses problemas. Como é que eu enfrento esses problemas? E aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos disse foi este: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Paz. No mundo passais por aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. E o desafio para cada um de nós aqui nesta manhã é: se tu não tens vivido isto, se tu não tens sentido isto, se tu não tens sentido a presença de Deus na tua vida e se tu tens vivido como se Deus não existisse sequer em muitos momentos, este é um momento de tu poderes voltar para Ele. É um momento de tu poderes voltar à presença de Deus e crer que Ele nunca te deixará nem nunca te desamparará. Amém? Que o Senhor vos abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Vê-se o momento da nossa fé em Cristo, como foi referido.